Uma dose de Bíblia, uma pitada de terapia. Esta é a nossa reflexão para hoje. E hoje nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 1, versículos 2 e 3. E a palavra de Deus, ela nos diz assim que, no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, diz que o Espírito de Deus, ele pairava sobre o abismo das águas. E o início do versículo 3 diz assim: E disse Deus, haja luz. E a luz apareceu. E o que eu queria refletir com vocês nestes dois versículos que parecem tão simples, mas são tão profundos, é que no princípio, antes de todas as coisas existirem, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Uma tradução da Bíblia, a Mensagem, nos relata que a terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. Imagine você este plano de fundo, um lugar sem forma, um lugar que mais parecia um vazio sem fim, uma escuridão que era praticamente palpável, um caos total. Mas mesmo assim, a Bíblia nos diz que o Espírito de Deus, ele pairava neste lugar. Mesmo assim, o Espírito de Deus estava ali, aguardando que o Senhor lhe desse uma ordem, aguardando que Deus dissesse algo para que ele começasse a agir. E de repente, a Bíblia diz que Deus disse: haja luz. E a luz apareceu. Que forte é esta palavra. O Espírito estava ali à espera que Deus desse uma ordem. E quando Deus dá essa ordem, imediatamente, instantaneamente, ele começa a trabalhar. E ele começa a produzir aquilo que a voz de Deus lhe ordenou. Ele começa a produzir a luz. E a luz, ela vem para mostrar verdadeiramente o estado que estava aquele lugar, o estado que estava a terra no princípio. A luz, ela tem esse poder, ela tem o poder de iluminar aqueles cantos mais sombrios, de mostrar aqueles lugares que precisam de uma atenção, de mostrar aqueles lugares onde a sujeira está se acumulando, de mostrar aquilo que nós precisamos fazer para organizar aquilo que estava desorganizado. Este é o poder da luz. Ela mostra as coisas que estavam ocultas, que antes talvez ninguém prestasse a atenção, que antes talvez ninguém conseguiria enxergar. Mas quando a luz ela vem, ela revela todas as coisas. Todas as coisas. E aqui eu não estou falando do processo que aconteceu na terra, porque se você continuar a ver, você vai ver que depois da luz, depois que Deus viu o que precisava ser trabalhado e o que precisava ser feito, Deus foi dando ordens e o Espírito foi executando. Haja luz, haja firmamento, haja separação da terra e do mar, hajam árvores, hajam animais. Deus foi criando, mas para criar, para colocar ordem naquilo que estava desorganizado, para colocar ordem naquilo que estava um caos, Deus precisou trazer luz.
ele precisou ver, ele precisou enxergar. E eu quero trazer essa reflexão para minha e para a tua vida. Quantas vezes as nossas vidas, as nossas emoções estão como a terra estava no princípio? Quantas vezes nós não queremos trazer à tona aquilo que estamos sentindo, porque na verdade isso vai apenas mostrar uma sujeira que estava escondida ali debaixo do tapete das nossas emoções. Quantas vezes nós ignoramos lugares sombrios da nossa alma, lugares sombrios dos nossos sentimentos, porque nós não queremos mexer. Porque para fazer uma limpeza, primeiro você precisa fazer uma desorganização. Você precisa colocar as cadeiras com as pernas para cima. Você precisa tirar os tapetes e sacudi-los. Você precisa tirar tudo de dentro de uma gaveta, para que aquela gaveta seja limpa e depois volte a ser organizada. E assim, com várias outras coisas, quando nós estamos organizando as nossas casas, nós precisamos fazer. Com os nossos sentimentos não é diferente. Para que nós possamos colocar em ordem, para que nós possamos olhar e consertar aquilo que precisa ser consertado, para que nós possamos organizar a desordem que muitas vezes está na nossa vida, nós precisamos mexer. E muitas vezes isso é desconfortável. Mas eu quero te dizer uma coisa neste dia. Deixe que a luz de Deus entre, penetre até mesmo as áreas mais sombrias da sua vida, as áreas mais escondidas do teu interior, aquilo que você não contou para ninguém, aquilo que você tem vergonha, aquilo que você vem lutando há anos, tentando de alguma maneira colocar para debaixo do tapete, tentando de alguma maneira se desviar daquele assunto. Permita que a luz de Deus, que o Espírito Santo traga essa luz sobre esta área da tua vida. Porque quando a luz vem, quando a luz chega, quando a presença de Deus, ela te mostra aquilo que precisa ser feito, é muito mais fácil para você fazê-lo. É muito mais fácil para você executá-lo. Fácil? Não. Não é fácil, com certeza. Mas depois que você colocar tudo isso em ordem, você vai olhar e vai dizer: uau, que gostoso. Quando você limpa a sua casa, não é assim? Quando você organiza uma gaveta, não é assim? Você olha e fala: uau, olha, isso aqui estava realmente precisando de uma organização. Uau, a minha cozinha estava realmente precisando de uma limpeza de cima a baixo. E é gostoso quando você olha para o resultado do teu trabalho. E você fala: olha, sim, foi difícil, mas valeu a pena. Meu querido, minha querida que me ouve nesse momento, com as tuas emoções, com os teus sentimentos, não é diferente. Há alguma coisa que você precisa fazer? Há algum sentimento que você precisa resolver? Alguma situação que você precisa modificar? Peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, traz luz. Traz luz para esta área da minha vida. Me mostra, me ajuda. Como eu posso organizar isso? Como eu posso resolver esta questão? E o Espírito Santo, com certeza, o mesmo que estava ali, sobre a face da terra, quando ela ainda estava um caos, quando ela ainda estava totalmente escura, o mesmo que estava ali, à espera que Deus ordenasse alguma coisa, é Ele que hoje está do teu lado, à espera que você lhe peça a sua ajuda, à espera que você olhe
para dentro de si mesmo. E peça: Espírito Santo, ilumina aqui. Eu estou me sentindo triste. Me ajuda a entender isso. Eu estou me sentindo vazio. Me ajuda a entender isso. Por quê? Eu estou me sentindo pesado. Eu não consigo liberar perdão. Espírito Santo, me ajuda a fazer isso. Eu não estou conseguindo resolver esta e esta situação. Eu não estou conseguindo resolver este e este comportamento. Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda. E ao passo que você pede a ajuda, ele vem e ele traz a luz e ele ilumina o teu caminho. Ele diz: vem por aqui porque eu vou te ajudar. E se você continuar lendo o processo da criação, você vai ver que Deus ele vai fazendo dia após dia, uma coisa após a outra. Deus poderia simplesmente estalar os dedos e tudo o que ele queria fazer estaria pronto. Mas ele nos mostra em tudo isso que há um processo. O primeiro ponto é trazer a luz. E depois disso, ir organizando gradativamente, um dia após o outro. Um dia após o outro. Com a nossa vida também é assim. Confie no teu processo. As coisas não acontecem do dia para a noite. Nada é instantâneo. Só o macarrão. Só o macarrão. Mas confia no processo. Confia naquilo que Deus vai fazer dia após dia. E quando chegar no final de cada dia, que você possa olhar para dentro de si e dizer: uau, isso aqui é bom, assim como Deus fez com a criação. Isso aqui é bom. E vai chegar no momento que você vai dizer: olha, isso é muito bom. Está dando certo. Você vai estar no caminho correto, confiando em Deus e permitindo que aquilo que estava desorganizado, as tuas mazelas internas, aqueles lugares, sentimentos escondidos, que muitas vezes você mesmo tinha dificuldade para olhar, permitindo que o Espírito Santo esteja colocando ordem em tudo isso, para que você viva uma vida plena, abundante, na presença do Senhor. Este é o meu desejo e a minha oração para você neste dia. Que Deus te abençoe.